quando que sua vida começou a dar certo? Que pergunta. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Olha, a cada novo convidado, a cada nova entrevista, eu confesso que eu aprendo muito e eu espero que você aí de casa também aprenda. A gente busca trazer uma diversidade de empreendedores que deram certo nas suas áreas para que eles possam trazer para a gente os caminhos do que fizeram para construir a sua jornada. Mas e quando a gente traz uma multiempreendedora que em vários negócios ela teve sucesso e performance? Será que essa pessoa pode ensinar para a gente os caminhos de como construir uma trajetória que tenha sentido? Acima de tudo, acima do recurso financeiro, acima dos ganhos que também aconteceram, mas que realmente tenham sentido? E talvez algumas histórias que não se conectavam num primeiro momento, mas todas elas levaram a um caminho. Todas elas se unificaram e demonstraram que essa construção era o que era necessário para construir o momento atual. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que eu não teria como eu apresentar como um rótulo, como uma única posição, uma única função, porque ela é multitarefária, multifunções. Nós vamos falar com uma empreendedora, uma empresária serial de vários negócios diferentes, uma mulher forte, uma mulher que tem uma energia que irradiou o nosso estúdio. Vocês vão adorar essa entrevista, eu garanto. Então, se ajeita aí no sofá, pega uma pipoca, se for o caso, dá uma pausa no vídeo, pega uma pipoca e se prepara para conhecer a história da Carolina Brasil. Ela já está há mais de 16 anos morando nos Estados Unidos, construindo vários negócios lá, construindo uma história incrível. E quando eu bati o olho no perfil dela, eu pensei, essa pessoa tem que estar no Negócio em Foco, contando tudo aquilo que ela viveu para chegar até aqui. Então, com vocês, Carolina Brasil. Ai, gente, que delícia estar aqui. Assim, na verdade, obrigada, Adriano, por esse convite. Foi um convite inusitadíssimo, né? Porque eu estava dentro do avião quando eu recebi a sua mensagem. Acredito que eu estava... Esse ano a gente já fez tantas viagens. Acho que eu estava entre Los Angeles e Miami. E eu fiquei 3 dias em Miami. Então, nesse percurso, você me mandou uma mensagem. Foi muito legal. Eu falei, vai dar certo. Eu vou conseguir ir lá no podcast e conversar com ele. E então, quero te agradecer. Para nós é uma honra ter você aqui. Com essa agenda tão apertada no Brasil, né? Esse processo aí que você já vai para outro país daqui em poucos dias. Então, ter você aqui com a gente, esse espacinho na agenda, para nós é muito importante. Tão importante quanto saber o que está acontecendo agora e saber o que já aconteceu, né? Que te fez chegar até aqui. Então, Carol, qual história você conta da sua história? Ai, adoro falar sobre isso. É tão legal, porque, assim, para as pessoas entenderem a minha trajetória, elas precisam entender a história da minha história, né? E eu preciso falar que eu cresci numa casa, assim, num lar, que eu tive um pai extremamente empreendedor e um cara muito forte e que eu tenho muito orgulho de chamar de pai. E, claro, tão importante quanto a minha mãe, que mostrava o outro lado, o lado da doçura, o lado do equilíbrio. Então, assim, para as pessoas realmente entenderem quem é a Carolina Brasil, eles precisam entender um pouco dessa história atrás da minha história. E é tão interessante porque muitas pessoas falam, mas Carolina, mas seu pai, ele foi um pioneiro de informática. Ele foi um cara, né, do mundo da computação. O que é que tem a ver a sua história com a história do seu pai? E é tão interessante isso que você usou até a palavra rótulo, e é uma palavra que eu aprendi muito cedo, sabe, Adriano? Porque as pessoas adoram rotular as outras. E desde muito nova eu já entendi que eu ia ser uma empresária, que eu não ia trabalhar numa empresa de alguém e todos os dias bater o ponto, desde muito cedo. E essa trajetória tem tantas empresas, tem tantos segmentos que você nem vai imaginar que eu vou contar aqui. Fique à vontade, então, para contar cada um desses detalhes, porque, no fim das contas, a gente muitas vezes acredita que existe uma linearidade no sucesso. Mas, pelo contrário,
você precisa adquirir muitas bagagens, muitas vezes insucessos. Na verdade, vários insucessos. O nosso programa mostra isso, né? A gente fala com diversos tipos de empresários que viveram o insucesso para provar o sucesso. Então, traz para a gente em detalhes tudo o que aconteceu. Tá. Então, eu vou começar primeiro com o rótulo né, eu quero firmar essa palavra rótulo, e eu vou começar com o rótulo da Carolina, a Carolina bailarina, né, que se formou pela Royal Academy of London, muito nova, e que criou a sua escola de balé. E que começou bem pequenininho e que, com 1 ano e meio, atingiu o ápice com 180 alunos. Uau. E todo mundo esperava aquela Carolina bailarina que dançou a Swan Lake, o Lago dos Cisnes, a Don Quixote, Giselle. Mas essa Carolina bailarina, artista, queria mais, queria empreender nesse meio da dança. E aí foi quando eu falei para meu pai, eu quero montar minha escola de balé. Que começou, meu pai montou uma escola pequenininha para mim, dentro de um clube. E com 1 ano, a gente atingiu os 180 alunos. E eu comecei a entender que ali eu tinha uma empresa, né? E que, além de transformar bailarinas ali, disciplinar crianças, eu tinha uma empresa, eu tinha um negócio. Então, eu comecei a diversificar dentro da minha empresa. E aí eu criei espetáculos de dança. Então, a gente ganhava com espetáculos de dança no final do ano. Eu fazia carnê, né? Cada mãe tinha 2 carnês por criança, porque eram 2 fantasias. E para pagar as fantasias, e depois a gente tinha os espetáculos, a venda dos ingressos, as mensalidades. Então, eu fui criando formas diferentes de se ganhar dentro daquela empresa. Então, já de imediato, meu pai falou, você tem cabeça de empresária, apesar do lado artístico sempre brigar ali, porque todo mundo queria ver a Carolina no palco, dançando, né? E que não se perdeu, que por muitos anos essa Carolina ficou lá, sendo a bailarina clássica, né? Então, esse rótulo e até hoje, muitas pessoas, Adriano, me veem como a Carolina bailarina. Inúmeras pessoas me mandam mensagem no meu Instagram e falando, Carol, eu nunca vou esquecer o dia que eu fui no teatro e que eu assisti você performando e me falar uma história que eu dancei, Evita Peron. Então, tem muita gente que se lembra de mim dançando, performando aquele espetáculo. Só que aquela Carolina ficou lá atrás já. Tem muitas outras aqui para contar para você. Esse é um ponto muito importante, né? A gente vai falar um pouco sobre cinema, já a gente vai chegar nesse ponto. Eu vejo muito que alguns artistas ficam presos em um papel. Tem até dificuldade de conseguir exercer outros papéis. E a gente pensa, mas isso acontece no mundo do show business, né? De ter preso no papel, ter uma identidade, mas não, aqui fora também acontece. Porque é uma família de médicos que o filho, o neto, o bisneto tem que se tornar médico. É uma família de isso. E aí as pessoas, por mais que elas falem pra gente sobre inovação, criatividade, quando é dentro da nossa casa é difícil. Quando é dentro da nossa casa a gente quebrar um paradigma e uma carreira de bailarina, nossa, continue dessa forma. Não, eu quero empreender. Tudo bem esse sucesso, faz parte da minha constituição de sucesso. Mas eu quero mais do que isso, eu posso mais do que isso, né? Não, exatamente. Agora imagina, você é bailarina, formada pela Royal Academy of London, e o seu pai, um pioneiro no mundo da informática, e você quer construir empresas, porque nada mais era do que eu construir uma empresa, que era a minha escola de balé. E daí, né, quando o negócio cresceu muito, eu disse, é hora de vender. É hora de passar adiante. E aí eu vendi para uma excelente profissional que ficou com a minha escola, a gente migrou, a gente, né, fez essa união. Isso aqui no Brasil? Isso no Brasil. Em qual lugar? Na Bahia. Na Bahia. Eu tenho um pouquinho da baiana. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, no Flamengo.
Mas a minha família é baiana, Que meus pais são mistura baianos. maravilhosa, Tem né? uma O mistura Rio boa. baiano, muito bom. E então eu disse, as minhas asas estão começando, eu preciso voar. Então eu chamei o meu pai e falei, pai, eu quero ir nos Estados Unidos. E meu pai falou, mas você vai deixar a sua escola? Vai lá estudar inglês. E aí eu fui para ficar 6 meses, né? Nessa época a gente tem aquele visto de 6 meses. E eu falei, eu quero abrir alguma coisa aqui. Isso antes de eu entrar na faculdade lá, porque depois eu entrei na faculdade nos Estados Unidos. E aí eu falei, eu ia muito à praia e as pessoas olhavam o jeito que eu me vestia, os meus biquínis. E o que eu fazia nos meus biquínis? Eu sempre fui inovadora. Eu comprava um biquíni e mudava. Eu colocava botões, eu colocava presilha, eu mudava o jeito de amarrar. E as pessoas começaram a me perguntar. E o produto brasileiro nos Estados Unidos é algo, uau, todo mundo adora, né? E aí eu falei, eu quero montar uma marca de moda praia. E eu falei para meu pai, pai, eu quero montar um, né? E ele falou, eu vou te emprestar tantos dólares para você fazer isso. Fui no Brasil, eu nunca pensei em tipo, vou trazer uns biquínis do Brasil e vender. Não, eu falei, eu quero um biquíni com a minha marca, com o meu nome, e eu vou vender diretamente para as lojas. E eu me lembro que ele me emprestou alguma coisa que eu fiz, na época, acho que 200 biquínis. E em um mês, eu vendi esses 200 biquínis para as lojas. E aí eu falei, pai, eu já tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não, então reinvista. Aí eu fiz 700 biquínis. E aí, em 2 meses e meio, eu vendi todos. E isso, em menos de 6 meses, eu já estava conhecida em Miami, nos Estados Unidos. As lojas já começaram a me procurar. Eu não tinha nenhuma empresa montada ainda, tá? E aí, quando eu falei para meu pai, passado, não sei, acho que 8 meses, eu falei, não, porque eu estou comprando um Mercedes. Meu pai, como assim? Eu falei, com o dinheiro que eu vendi dos biquínis. Eu falei, peraí, para. Você tem uma empresa nas suas mãos, vamos abrir o negócio. Esse processo de construção dessa marca foi durante esse período de estudos ou você já tinha, aí sim, tomado a decisão de continuar nos Estados Unidos? Então, meu pai tinha uma empresa nos Estados Unidos, de importação e exportação, então eu fazia tudo legalmente, né, importando no caso. Eu ainda não tinha entrado ingressado à faculdade, isso foi acho que com 8 meses, as pessoas já me conheciam como a estilista Carolina Brasil, eu nem tinha estudado moda ainda. E aí eu falei, eu preciso estudar porque eu quero ficar nos Estados Unidos, porque todas as vezes que dava 6 meses, eu precisava voltar para o Brasil e vir de novo, porque eu tinha 6 meses de visto. Então, eu falei, bem, então agora eu vou ingressar na faculdade, porque aí eu tenho o visto de estudante, eu posso ficar mais tempo. E quando eu entrei na faculdade, Adriano, as pessoas já me conheciam como Carolina Brasil estilista. Quero aproveitar esse ponto, porque muitas pessoas começam uma jornada e pensam que por ter pouco tempo ainda não consegue firmar o pé, não tem muita decisão. Por exemplo, você mudou de país, tinha acabado de fechar um negócio de sucesso aqui no Brasil, vendeu um negócio de sucesso no Brasil, foi para outro país e poderia ter toda aquela desculpa da maturação. Vou esperar amadurecer, eu estou há pouco tempo aqui, estou me descobrindo, mas você já enxergou uma oportunidade muito rápido. De onde você acha que vem essa habilidade de ter essa percepção aguçada para negócios? Você treinou? Como treina isso? Esses dias eu li alguma coisa que falava... não espera você ficar bom para começar, sabe? E eu comecei a dar risada sozinha, porque é exatamente o que eu sou. Eu sou destemida, eu sou ousada. E eu falei, não, eu comecei a fazer antes mesmo de ir para a faculdade. Eu comecei sabe, eu ousei, né? E essa sou eu. Da onde eu aprendi isso? Eu acho que isso vem de mim mesma. Eu sempre fui essa pessoa
desde lá de pequenininha. Porque eu lembro que quando eu era, né, já ainda adolescente, pré-adolescente, nos meus 13 anos, tá? Eu lembro que eu recebi uma mesada, né, dos meus pais, e eu comecei a juntar essa mesada, e aí eu uni um grupo de amigas, eu falei, gente, vocês agora vão me dar um pouquinho da sua mesada, porque eu vou ajudar essa menina que é filha da zeladora da minha escola, que tem a bolsa na mesma escola que eu tinha. Então, assim, eu sempre fui meio que destemida. Eu ia lá e eu queria fazer e eu fazia. Né? Então, até hoje, muitos produtores no mundo do cinema falam isso de mim. Falam que eu sou uma pessoa que eu vou e faço. Tá? Uau, muito bom. Mas saindo do balé, da dança, veio a Carolina Brasil Swimwear. E isso eu fiz durante muitos anos da minha vida. A minha marca ficou muito conhecida na Flórida. E aí eu fui convidada para participar do Nocha New York Fashion Week. É um evento de moda gigante, né, dentro do New York Fashion Week, para os novos upcoming designers, os novos estilistas que estão tendo renomados, que estão tendo aparição no mercado. E aí eu fui, né? Agora imagina, você está na Flórida, Adriano, onde você já sabe o seu habitat, você tem um meio latino, as pessoas já gostam de você. Tipo, na minha faculdade, os meus colegas todos me adoravam, iam para os meus desfiles. Aí você vai para Nova York, onde a crítica te pega se você não for bom, sabe? E aí eu me lembro que eu montei todos as minhas coleções, elas eram temáticas. Eu criava temas dentro das coleções. Te explico. Você fez uma cara assim, tipo, como assim? Como assim? Eu estudava sobre a história de Veneza. O que aconteceu em Veneza, como que era a Veneza antiga. E aí, dentro dessa história, eu montava a minha coleção. Que legal. Eu montei uma coleção inspirada em Frida Kahlo. Muita gente faz Frida Kahlo. Mas a minha coleção era totalmente fora do estético. Eu estudei o que ela gostava de comer, por que ela via belo até no que era feio. Né? Porque eu sempre acho que a beleza está nos olhos de quem vê. A gente vê o belo, porque é o nosso reflexo olhar aquilo ali. E eu montei uma coleção inspirada nos gladiadores, que foi a coleção que eu levei para Nova York. E essa coleção tinha como inspiração a Cleópatra, que para mim, né, eu me vejo um pouco assim também, que não tem medo de estar numa mesa de empresários homens, e eu tenho, esses dias eu postei uma foto, eu na cabeceira da mesa e 11 homens empresários e só eu de mulher. Então, a Cleópatra, ela tinha uma coisa meio assim. Então, eu montei essa coleção que era inspirada nela, né, nos tons, nas cores do Egito, que se chamava Gladiadores. E aí eu apresentei essa coleção em Nova York. Não gosto de falar a palavra medo, mas foi incrível e a gente teve um reconhecimento muito grande, Adriano. Eu saí de lá e falei, cara, eu realmente me superei. Eu acho que eu realmente sou uma estilista, sabe? Porque depois que você passa por Nova York e tem o aplauso de Nova York, da crítica, você sabe que você está pelo caminho certo. Você estava estudando moda e já era considerada uma estilista? Sim, Uau. Sim. Quando eu entrei na faculdade, as pessoas já meio que me conheciam. Foi muito legal esse tempo. Anos se passaram e eu vendi essa marca, né? Que depois eu vou contar um pouquinho sobre a parte
Não sei se você quer que eu conte agora. Vamos, está na linha do tempo Tá. correta, né? Então, Tá. vamos lá. Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que quando acontecem coisas ruins, você tem que. Você se paralisa. É o normal do ser humano se paralisar quando alguma coisa ruim acontece. Então, muitos anos que eu estava já com a minha marca, né? Na época, 11 anos de marca ou 12 anos de marca, e eu eu decidi ficar no Brasil, então eu voltei para o Brasil para ficar um tempo no Brasil. Meu pai tinha falecido e eu queria ficar perto da minha mãe. Eu tomo a decisão de ter uma sócia, porque todas as minhas empresas eu sempre fiz sozinha, eu sempre comecei sozinha. Então, um amigo meu falou, eu tenho uma namorada que é blogueira, coloca ela para ser sua sócia, não precisa ser sócia majoritária. Então eu trouxe essa pessoa e essa pessoa era brigar com a mãe, aí eu trouxe a mãe, fiz com que elas se unissem. Falei, a mãe é uma coisa muito importante, você precisa. E ela tinha vários... Por isso que eu acredito muito nos propósitos, porque eu acho que todas as minhas empresas têm um propósito, e lá na frente eu vou te contar por quê. E aí eu trouxe essa menina e ela gostava muito de fazer essa parte da comunicação, de fazer a parte de vendas, que eu já não gostava mais tanto. E foi incrível. A gente começou a vender, a gente vendia muito, todo mundo feliz, repartição do pão, botei a mãe dela lá. E aí, infelizmente, o ser humano, o olho cresce, né? É a triste história. E aí elas começaram como uma novela Vale Tudo, Maria de Fátima, e coisa que eu sempre brinco isso, elas começaram a operar por trás de mim e elas estavam montando uma outra marca com todos os meus fornecedores, com as minhas bordadeiras, que eu passei anos né, treinando. E eu posso falar sobre esse assunto aqui? Pode. Mas é uma coisa boa, gente. Liberado. Eu sempre falo que do ruim, das coisas difíceis, das dificuldades que você passa, você precisa entender que é um chamado para uma coisa melhor. E aí, quando eu percebi, elas realmente estavam, né, desviando coisas, etc, etc. E aí eu tive que dar um ponto final. E eu fiquei uma semana, Adriano, eu me lembro, eu ficava olhando para o teto na minha cama, assim, eu disse, meu Deus, mas por quê? Se eu ajudei ela, se eu ajudei a mãe, se eu ajudei as bordadeiras. Aí a gente se coloca no lugar de vítima, tá? E a gente não entende o propósito de Deus. Imagina, eu estava morando em Salvador, né? Totalmente, eu já tinha atingido o ápice ali da minha empresa. Eu não tinha mais para onde ir. Muitas coisas estavam me dizendo que eu não queria mais ficar ali, eu não queria mais ficar em Salvador. E acontece isso. No caso, você estava nos Estados Unidos, voltou por um tempo para Salvador. Foi no período do falecimento do seu pai, inclusive sinto muito por isso. Então foi nesse período que você teve esse processo, viveu essa etapa. Isso. Eu fiquei, né, alguns anos no Brasil, e foi quando tudo isso aconteceu, poucos anos no Brasil. E aí eu fiquei em choque. E aí todo mundo dizia, você tem que ir buscar advogados e fazer demandas e tal. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui sentindo dor no estômago, passando por tudo isso para ganhar quanto? 200 mil reais, 300 mil reais? Eu tenho um green card. Eu posso criar uma nova história. E aí eu falei, minha mãe foi uma grande incentivadora disso. Ela falou, filha, por mais que ela estivesse, né, ali perto de mim, né, com a perda do meu pai, ela falou, filha, você não precisa ficar aqui. Talvez isso seja, né? E hoje, quando a gente vê a minha história de agora, a gente entende que foi necessário isso. Porque eu estava acomodada ali. Então, assim, eu sempre falo, o meu propósito nessa minha vinda para Salvador, né, para o Brasil, foi talvez ajudar essa moça
né, a ajudar ela a se conciliar com a mãe dela, ajudar ela a criar alguma coisa na vida dela, e o golpe dela foi a minha alavanca para sair de novo e montar uma nova história. Olha para isso. Isso é muito legal, cara, de pensar. A gente fala muito sobre a visão desassociada. A visão desassociada é o olhar por fora sobre algo que acontece. Óbvio que quando a gente está vivendo a circunstância, a nossa visão ela está extremamente associada. Tanto que a gente entra em pânico. Fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Só que você faz parte de um plano. O problema é que você vive dentro do plano até que você descubra qual plano foi. Você está vivendo dentro. Você é uma peça, uma parte desse processo, dessa engrenagem gigante que está sendo movida para que algo aconteça. Então, acho que recentemente eu estava vendo aquela matéria, caiu um avião aqui na Barra Funda, em São Paulo, e o rapaz disse que o filho dele escondeu a chave da moto. E que muito provavelmente, por conta dele transitar naquela região, ele estaria passando lá naquele horário. Ele disse, eu nunca mais reclamo se meu filho fizer alguma coisa ou algo assim acontecer. Você faz parte de um plano, existem coisas na sua vida que precisam acontecer, outras não precisam, e a forma como você se comporta vai definir a sua clareza, o seu tempo de aprendizado para enxergar o porquê que aquilo aconteceu. É a forma como você se comporta. Eu completamente acredito nisso. E lá na frente também eu vou contar para você como a presença de Deus é tão necessária, principalmente para nós empreendedores, empresários, né? Se na sua história, na sua montagem de um negócio, você não tem Deus, eu falo para todo mundo, vocês têm que ler a Bíblia e entender que lá atrás já se falava de negócios, você pode sim ser levada a Deus, ser levada por Deus, abrir negócios, né? E eu acho que isso foi um grande momento, eu acho que Deus me mostrou ali que foi o ano da virada, porque eu não ia sair de lá, tá, Adriano? Eu não ia sair de lá, eu estava acomodada, então, assim, precisou acontecer isso para eu evoluir. E eu sempre falo para as minhas amigas, quando alguma coisa acontece, olha isso é uma chance para uma nova história. Preciso fazer um paralelo sobre isso que você trouxe agora, me veio na cabeça com muita força, assim. José, do Egito, filho querido de seu pai, talvez se ele continuasse na casa do pai, sendo o filho mais querido, ele teria uma vida extremamente confortável, mimada, mas ele não poderia se tornar governador do Egito. Quando a gente, talvez, José, quando viveu tudo aquilo, pensando pelo carinho que ele tinha pelo pai e o conforto que ele teria em casa, talvez ele tenha até questionado, né? Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que isso tudo está acontecendo? Ir preso, ser condenado por conta de um crime que ele não cometeu, de adultério. E enquanto ele fazia parte do plano, ele estava vivendo o processo, talvez ele nem entendesse, nem imaginasse o que poderia acontecer. Mas tudo isso foram coisas que foram necessárias, sair do carinho do pai, traído pelos irmãos, passar por todas aquelas etapas para se tornar um governador, para se tornar uma pessoa que inclusive não ia ajudar só a família dele. Porque talvez se ele tivesse sucesso do lado do pai, era só a família dele que ele iria ajudar. Ele ajudou toda uma nação. Exatamente. O propósito dele era muito maior. Tem um profeta que eu adoro, que é Moisés, e Moisés também recebeu o chamado, e às vezes a gente não acredita, né? Às vezes a gente fica assim, não, essa coisa ruim não vai levar a uma coisa melhor, né? E quem lê um pouquinho da Bíblia vai entender que essas coisas acontecem para uma passagem muito melhor, sabe? Então, voltando lá para os negócios, eu fui para os Estados Unidos e dessa vez eu não fui para Miami, eu fui para Los Angeles, né? Eu tinha feito algumas coisas como atriz no Brasil, que eu fiz meio que com uma brincadeira. Como eu já não estava tão feliz em Salvador, na Bahia, eu falei, vou fazer eu não gosto muito da minha voz, então eu fui numa escola para fazer um curso de apresentadora de TV para ver se eu achava que a minha voz melhorava.
E aí eu caí no dia de acting, lá em Salvador. E aí eu fiz esse curso de acting. E no primeiro dia a professora falou, não, você tem uma veia artística e tal. Eu tinha, sempre tenho, por causa do balé também. E aí eu me lembro que eu fiz um teste nos meus 3 primeiros meses de classe, eu fiz um teste, não sabia nem para que era. Ela falou, prende o cabelo aí, bota um óculos de grau e faz uma cena assim, improvisa. Eu improvisei e tal. Depois falei, não, minha voz está muito ruim, eu era sempre cismada com a minha voz. E aí ela falou, não, tá bom, o seu primeiro teste eu vou mandar. E aí eu viajei. Quando eu estou lá, não sei, acho que há um mês, ela fala, não, te chamaram para fazer uma minissérie na Globo. Eu falei, mas como assim, meu primeiro teste? Aí eu falei, não vou fazer. E todos os meus amigos, atores, falaram, eu estou aqui há 6 anos no Rio de Janeiro, indo todos os dias fazer teste, auditions, e você no primeiro, você tem que voltar. Aí eu voltei, fiz, gostei. Fiz algumas outras coisas. Pode falar qual minissérie pra gente assistir? Eu fiz o Canto da Sereia. Canto da Sereia? Canto da Sereia, com a Isis Valverde e a direção Zé Luiz Villamarim, que é um cara que ganhou muitos prêmios. A minissérie é linda. E aí, depois disso, eu fiz um teste para fazer um filme que se chama Travessia. Me lembro também que eu fiz um teste com uma menina maravilhosa. Ela falou, não, eu tenho 12 anos, né, de atriz. Aí eu falei, cara, é claro que ela vai passar. E aí me chamaram também. Eu acho que foi sorte de principiante. E eu fiz um filme que se chama Travessia, com Caio Castro, Chico Dias, que é um monstro do cinema, o Chico Dias. E aí começou aquela coisa com cinema. A minha história com cinema começa eu como atriz. Né? E aí eu volto para os Estados Unidos e vou tentar essa coisa de atriz, né, brasileira nos Estados Unidos. As pessoas começam a me chamar para ir para reuniões, para meetings, e cada vez que eu ia numa reunião era, não, a nova reunião. Imagina, eu que, tipo, já quero fazer as coisas acontecerem. Aí, quando eu vou na 10ª reunião, 10º café, eu falo, não, gente, não dá. Então, eu vou ter que criar minha própria produtora, né? Porque eu já vim para 10 encontros, 10 reuniões, já tomei mais de 10 cafés aqui com essa mesma pessoa, e esse filme não sai. E aí eu falei, eu vou montar a minha produtora. E foi assim que minha produtora foi criada na minha cabeça, né? E como eu também trabalhava com product placement, né? Então eu já levava produtos, marcas para... eu tenho muita história para contar, Adriano, acho que você vai ficar cansado. Fica à vontade, fica à vontade. Uma das coisas que eu comecei a fazer nos Estados Unidos, eu conectava marcas com grandes eventos, que era o quê? O lounge do Oscar, o lounge dos Grammys, o lounge do BET Awards. Então, eu conectava essas marcas, então todas as celebridades chegavam, passavam um tapete vermelho, ganhavam aqueles presentes, aquelas coisas, tiravam uma foto. Então, eu comecei a fazer isso. E aí veio o Covid. Isso um pouquinho antes de eu montar minha produtora. Veio o Covid. Eu me lembro que eu estava assim, eu tinha uns... Covid foi em março, né? Que teve Covid. Quando foi Covid, gente? 19, finalzinho de 19, começo de 20, aqui no Brasil, né? Exato, então. Março foi quando começaram a fechar as coisas. Tudo. Eu me lembro que em janeiro de 2019, correto? Janeiro de 2020, no caso, para o começo da Covid. Tá, né? Então. Nesse janeiro, eu já tinha assim, vários cheques, porque de marcas, marcas com $20 mil, outra com $10 mil, outra com $30 mil, já para todos os eventos do ano, né? Uau. Grammys, né? E aí fecha, e aí o negócio, até o início, todo mundo dizia assim, vai daqui a um mês, tá tudo ok. Mas aí o Covid tomou aquela dimensão, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que devolver os cheques para os meus clientes.
E aí eu comecei a ligar para as pessoas e falar, não, eu vou devolver todos os cheques porque a gente não vai ter por um ano, então eu não vou segurar o dinheiro das pessoas. E aí eu falei, e agora, né? E aí eu ali me reinventei, criei uma coisa de marcas, de branding online, né, que ninguém sabe muito, mas eu fiz isso com marcas inúmeras marcas no tempo do Covid. Mas sempre pensando na minha produtora. E aí, logo, ainda no Covid, eu falei, eu vou criar minha produtora. E foi aí quando tudo começou. Quer saber mais? Eu acho que não só eu, mas o pessoal de casa deve estar assim, ó. Então, peraí. Pausa, o que eu perdi? Deixa eu voltar. É igual capítulo de novela, né? Cada capítulo é uma situação totalmente nova. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que quando alguém fala Carolina, a bailarina, ou a Carolina estilista, ou a Carolina produtora, tem tantas Carolinas aí dentro. Tantas. A paixão pela arte, obviamente, veio com balé e depois... Na verdade, tudo que você fez até hoje foi envolvido diretamente com arte, né? Tá ligado? Não. Não? Bom, então alguma coisa você vai contar pra gente, mas eu entendo que o balé, a estilista e a parte do cinema, tá tudo muito envolvido, né? O balé, obviamente, a gente tem até nos cinemas, coreografias, todo um processo, o posicionamento das câmeras, que é quase como um balé. A moda, a vestimenta também é fundamental. Então, é um caminho que, apesar de ser muito diferente, você pensar que uma pessoa transitou por todas essas áreas, supostamente ainda tem um ecossistema aí. Teve alguma coisa que saiu muito fora disso? E por que eu te faço essa pergunta? Porque eu quero entender de onde veio essa paixão por essas coisas. Lembra, sempre esses três fundamentos que você falou, a escola de balé, a estilista e a produtora, todas estão ligadas à arte, né? Na verdade, eu acho que empreender é uma arte. É uma arte. Sem dúvidas. Mas sempre o meu foco foi o negócio em si. Claro que é muito mais divertido e mais gostoso quando a gente empreende com alguma coisa que está ligada à arte. Dentro do cinema, as pessoas sempre me perguntam muito sobre roteiro, artista, a cena do filme, a história do filme. Mas o que é que me fascina mais no cinema? Fazer um filme, Adriano, é como um quebra-cabeça. Você vai unindo as peças, né? Aí você tem essa peça aqui, mas você tem essa outra, você tem duas peças aqui, mas que não se encaixam. Então você tem que vir procurar a outra peça para encaixar com essa aqui. E você só pode colocar essa quando essas duas estiverem aqui. Então é um quebra-cabeça. E a parte financeira, a parte finance, business do negócio de cinema é fascinante, cara. É fascinante. Então, assim, cinema é uma arte, mas o negócio que você tem por trás do cinema é bem rentável. E é isso que eu queria muito trazer para os empresários. Eu gostaria muito que os empresários abrissem a mente em relação a isso, né? Investir em cinema ainda é bom. Ainda é bom. O que é que você precisa fazer quando você vai investir em cinema? Você precisa, primeiro, ter certeza que você está lidando com produtores que são, né, corretos. Então, você tem que fazer um search no mercado lá e ver que você está colocando o seu dinheiro, porque todo mundo em Los Angeles é produtor. Todo mundo produz filme. Mas eu quero saber quem produz e paga os seus investidores. Quem produz, vende e paga os seus investidores. E aí, essa parte de negócios, de uma forma geral, foi o que me fascinou e que me prendeu mais no mundo do cinema. Então, hoje, a Carolina, ela circula por esse lado de investimento, investidores, vendas dos filmes. Claro que todo mundo sonha com os filmes de milhões de dólares, né? Eu me especializei em filmes de baixo e médio orçamento,
que vai de 300 mil dólares a 2 milhões e meio. Hoje eu estou em preparação para um filme que é 4 milhões, mas vai ser meu primeiro filme assim nesse valor. Por quê? Por que não, Carolina, fazer um filme de 20 milhões e ganhar muito mais? Porque o risco é maior. E quando eu falo risco, eu não falo risco para mim, eu falo risco para os meus investidores. Só para entender um pouco melhor, porque quando a gente fala sobre investimento em cinema, é algo que é muito obscuro. Hoje, se no Brasil, por exemplo, que se eu não me engano, 5% da população investe na bolsa, no mercado formal, ou seja, boa parte das pessoas nem conhecem os investimentos mais tradicionais, empresas abertas, de capital aberto, os meios padrões, as corretoras de investimento. Não existe uma corretora de investimento para o cinema, pelo menos eu não conheço uma corretora que você faz aporte financeiro para comprar uma cota de um filme, por exemplo. Nem sei se é assim que eu trataria. Então, um pouquinho antes de falar sobre isso, tem como você explicar o conceito de investir em um filme? Como que isso funciona? Como que eu descubro como investir em um filme? E isso seria bem legal a gente montar isso aí. Já vamos pensar num business assim, né? Fazer fundos para investimento em cinema. Existe sim bancos e fundos que já estão pesquisando e me perguntam, me mandam mensagens, já tive reuniões online, fundos de investimento que me perguntam sobre cinema e que querem toda a papelada sobre cinema. Só que fundos, normalmente, tem tanta burocracia que acaba no final, eles não... Eu gosto mais de trabalhar com private money, com dinheiro privado, porque você está diretamente ali, quando você mexe com bancos, os juros são muito altos. Então, vamos voltar lá e vamos falar sobre como investir em cinema. Porque parece algo muito privado aos estúdios, né? A Warner, a Sony, são eles que captam os investimentos, ou seja, a empresa faz a captação porque a empresa é relevante e ela redistribui para os filmes, ou seja, a gente não tem acesso a quem vai produzir o filme, quanto de capital precisa, parece que é fechado para esse grupo, né? Assim, estúdio tem... Eu não sou estúdio, eu sou uma produtora independente, né? E existem inúmeros produtores independentes que fazem filmes muito bons, vendem seus filmes e dão muito lucro para os seus investidores. Eu vi, inclusive, que a A2 Filmes, que agora está em alta, mas era uma produtora independente até pouco tempo atrás. Acho que ainda era, não sei. Mas tem muitos filmes muito bons da A2 Filmes, que é uma produtora independente. Sim. E falando de produtor independente, como que eu comecei? Lembra, quando você vai produzir um filme, a primeira coisa é você tem que ter dinheiro para produzir um filme. Então eu falei, para eu chegar e parar na frente de uma pessoa e pedir dinheiro para alguém, para uma coisa que eu nunca tinha feito um filme, porque a primeira coisa que você fala, quantos filmes você já fez? Então é aquela coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu falei, eu vou fazer um filme de baixíssimo orçamento, bonitinho ali, com umas pessoas bacanas, vou vender e vou pagar as pessoas. E eu fiz o meu primeiro filme, se eu não me engano, com 60 mil dólares. Uma comédia romântica. Logo, 6 meses depois, eu fiz um filme de 180 mil dólares. Então, aquele cara que botou 5 mil no primeiro, já veio e botou 20. E aí... 8 meses, 12 meses depois, eu paguei a ele, vendi o filme, paguei a ele. Desculpa, talvez eu vá me antecipar, mas produzir o filme tem um custo. Pagar todo o casting, a produção ali e tal, o pessoal tem um custo. Vender, quando você fala vender, é vender para distribuição, sala de cinema, streaming, é isso o vender? Sim, sim. Só para você ter uma ideia e para responder a sua pergunta, hoje a gente já produziu 12 filmes, vendemos 8 filmes. Vendemos filmes para Saban Films, Lionsgate, Paramount. A gente tem filme no Hulu, Tubi. Eu sei que você vai me perguntar, e Netflix? Porque é a primeira pergunta que todo mundo faz. Pior que nem era essa, mas esse é o ponto, então. Essas empresas, elas compram, inclusive, produtos que elas não produziram. Sim, sim. Entendi. A Netflix hoje que produz muito, né? Mas tem muitas empresas, muitas distribuidoras, e é onde mais se ganha,
elas compram da gente e aí elas vendem para as plataformas, né? Ou Netflix, ou Saban, ou Hulu, Tubi, tem inúmeras HBO, plataformas, Paramount. HBO, Paramount, yeah. Então, assim, eu acredito muito que quando eu fiz os meus 4 primeiros filmes e que as pessoas investiam nos meus filmes 20 mil, 30 mil, hoje esse cara que investiu $25 mil no meu primeiro filme, hoje ele investe 500 mil. Mas eu precisei começar de algum lugar e eu tive todo esse... Eu precisava fazer um resumê da minha história. Eu precisava provar que eu ia fazer um filme, executar, vender e pagar as pessoas, né? Então, a técnica, a estratégia que eu usei foi, deixa eu fazer primeiro o filme de pouquíssimo risco, que é um filme de baixo orçamento, porque hoje são tantas distribuidoras, são tantas plataformas, não existe só Netflix, gente. Tem muita coisa, sabe? Então, hoje tem números. Então, se você faz um filme bem executado, com uma boa história, de baixo orçamento, claro que você vai vender. Depois a gente começa a arriscar um pouquinho mais, fazer filmes maiores para ganhar um pouquinho mais. E os lucros são maiores também para os nossos investidores. Hoje, por exemplo, eu vejo que, talvez, até por estar mais próximo lá, se fala que é um filme do Christopher Nolan. Já vai ter uma captação de investimento altíssima, porque ele já tem blockbusters colecionados. E o projeto pode ser maluco, mas não, eu vou apostar porque já tem um histórico ali. Então, esses 4 filmes geraram o seu primeiro histórico. E você dirige os filmes ou você capta todo o material artístico, as pessoas que vão fazer esse processo, você só faz essa negociação de investimento? Tá, 2 perguntas. Então, a primeira, muito interessante você falar pelo seguinte, você falou a coisa certa. Hoje, o que é que eu faço? É como jogar uma isca. Então, é o nome do ator. Qual é o ator que tem um bom sales number para a gente vender? Tom Holland, por exemplo. Tá em Exato. alta. Então, agora o ano passado a gente fez um filme com Anthony Hopkins. Na verdade, eu sou produtora executiva junto com outro produtor. Não foi a minha produtora que fez. Anthony Hopkins é um nome que a gente sabe que vai vender. Então, quando a gente consegue fechar primeiro o ator, então, às vezes, a primeira coisa é fechar o ator. Então, agora, ontem eu estava no processo de todo mundo... Eu não parava no telefone porque a gente estava tentando fechar o Kevin Bacon, né? Footloose. Todo mundo só lembra o Kevin Bacon Footloose, mas ele fez inúmeros filmes. Porque a gente sabe que ele tem um valor de venda muito bom para o filme. E aí tem um ponto, eu sei que assim, o assunto ficou incrível agora, acho que é muito curioso, na verdade, que a gente não escuta falar sobre isso em quase lugar nenhum. Mas o ator também precisa ser convencido da ideia, né? Tem ator que vai apostar no projeto junto com a produção. Sim, sem dúvida. Eu sempre falo que os agravantes nesse mercado os agentes, que eles vão ficar muito bravos se escutarem essa entrevista. Mas o que acontece? Seria tudo mais fácil se a gente conseguisse diretamente mandar o roteiro para o ator. Porque o ator ia ler e ia dizer, não gostei. Ou, uau, gostei muito. E isso não acontece. Só acontece quando você já tem um contato com o ator. Então, muitas coisas para mim aconteceram porque eu tinha esse contato direto com atores e eu sou aquela mulher ousada e eu mando mensagem pro agente e falo, olha, estou mandando diretamente para minha atriz o roteiro, ela vai ler. Se ela gostar, I'm gonna make a proper offer. Eu vou fazer uma oferta diretamente para você, correta, tudo da forminha correta. Mas primeiro eu já estou mandando o meu roteiro para a minha atriz, para ela ler. Se ela gostar, entendeu? Não fica aquela enrolação, cara. Não dá para ficar na enrolação. Eu preciso fazer. Não tem mais tempo a perder. Então, assim... E agora outra pergunta. Se eu dirijo? Tenho muita vontade. Hoje eu estou trabalhando com um diretor que é incrível, que eu admiro muito ele, que se chama Carlos Gutierrez.
Ele acabou de tá dirigindo um filme para Peacock. E é um cara que eu gosto muito do jeito que ele dirige. E ele fala, Carol, eu vou deixar você co-dirigir. Eu vou deixar... Aí tem um filme que se chama Limbo, que é um pouco meio baseado naquela de Hitchcock, que é a Janela Indiscreta. Uhum. Só que é uma janela indiscreta atual. Que o ator, o personagem está com um drone. E aí, o drone sobrevoando, e ele avista um assassinato. E aí, acaba a bateria, o drone cai lá. Então, aí tudo começa. Então, é muito legal. E o Carlos me prometeu que eu vou co-dirigir esse filme. Porque eu tenho também ainda essa vontade de dirigir. Mas é que quando você é produtora, você já faz tantas coisas. Você tem que, ali por trás, não só a parte de financiamento de investimentos, mas saber que está tudo indo bem, porque você tem que tirar, são tantas licenses para proteger as pessoas que estão trabalhando, são inúmeras coisas que o produtor precisa. E o produtor é o que, Adriano, o produtor é o que menos leva aplauso, mas é aquele que faz tudo acontecer. Eu não sei se hoje, na verdade, esse é o grande problema, talvez hoje, de parte do cinema. Querer buscar algumas receitas específicas que são essas receitas de vendáveis. Inclusive, eu vejo uma discussão, acompanho muito o cinema, e eu vejo a discussão sobre filmes de grande orçamento, que o mercado já não está olhando mais tanto com bons olhos, de filmes com um orçamento muito alto, que não necessariamente vendem tanto e, na verdade, amagam prejuízos absurdos. E recentemente a gente passou por essa greve em Hollywood, várias pessoas que escrevem, que produzem filmes pararam, e a gente percebeu que teve um hiato no cinema, né? Teve um período, a gente vive um período hoje um pouco delicado. O custo do ingresso aumentou, a gente tem agora a comodidade das plataformas. Então, existe essa busca por uma receita alinhada com todos os critérios para fazer um blockbuster ou não? O cinema ele voltou a se abrir para essas produções, a gente pode explorar a criatividade, continua esse processo de inovação, que é o que realmente encantou, fez com que essa arte se tornasse tão relevante para a nossa cultura até hoje. Sim. Mais uma vez voltando para, às vezes, as coisas ruins acontecem para que uma coisa boa aconteça. Para dar lugar a uma coisa boa. Quando teve toda essa greve, porque assim, o cinema já viveu vários momentos depois da greve, tá? E depois dessa greve, de tudo isso que se foi falado muito, existiu um momento muito bom. Porque é aquela coisa, quando o produtor não se coloca no lugar de vítima, ele... Pelo menos eu sou essa pessoa que eu saio desse lugar e falo, vamos tirar vantagem disso? E aí o que aconteceu? As grandes produções pararam. Existem inúmeros canais, plataformas que precisam de conteúdo. E existem inúmeros cast, staff, diretores, atores parados, pagando o aluguel da sua casa, que precisa trabalhar. Então eu falei, vamos fazer filme agora. Unir essas pessoas e fazer filme agora. Vamos fazer filme de baixo orçamento, que é fácil e rápido de pegar investimento. Vamos dar trabalho, vamos dar emprego para essas pessoas que estão aí paradas, com a mão na cabeça. E vamos fazer filme, porque quando essa greve voltar, né, quando acabar a greve, as plataformas vão estar starving for content. A plataforma vai estar faminta por conteúdos bons. E a gente vai ter 3 conteúdos aqui para vender. E vai estar tudo parado. Então, eu reuni um grupo de empresários, de pessoas, a gente começou a fazer alguns filmes. Outra coisa também que eu penso que é o meu diferencial eu não tenho esse ego dentro do cinema que eu preciso ser a única produtora. Eu acredito muito nessa combinação. Fazer filme é como fazer um cake, como fazer uma torta, um bolo. E
se todo mundo, cada um trouxer um pouquinho, todo mundo vai comer da torta. Então, você pode, sim, dividir palco com outras pessoas. E foi assim que eu comecei a fazer mais filmes, trabalhando com outros produtores. Algumas vezes, no meu projeto, eu trazia produtores que tinham alguma coisa que eu não tinha. Inúmeras vezes, produtores me convidaram para estar em projeto deles. E assim, a gente foi fazendo e criou um case de sucesso, né? Porque eu acredito que a gente pode fazer junto, é muito mais gostoso fazer junto. É muito mais gostoso dividir, sabe? É muito mais gostoso. É possível um brasileiro investir no cinema americano? Eu tenho uma empresa privada, eu quero aportar algum tipo de valor, pensando obviamente na rentabilidade, mas também talvez pelo meu viés de arte, eu querer participar disso, saber que eu tenho ali um dedinho numa produção que teve uma mensagem importante. Então é possível qualquer pessoa investir no cinema? Que felicidade quando tem essa pergunta, Adriano. Obrigada por perguntar isso. Então, hoje eu já tenho empresários brasileiros investindo em cinema, que começaram de uma forma, a esposa é atriz e tem interesse em começar a atuar no mercado americano. E ele entra com ele entra como investidor, né? A atriz, no caso, tem que ter talento, né? Porque a gente não pode correr esse risco, então a gente, né, analisa a atriz tem talento, ou o ator, e a gente coloca, já faz essa participação ou um personagem para essa atriz. Ele, como investidor, ele já começa a criar um crédito. Porque, lembra, agora a gente está num processo de que tem muita gente querendo morar nos Estados Unidos, morar fora do Brasil. E você começar a investir em cinema ou em real estate, em corretagem, o que seja, propriedades, o que seja, você já começa a criar pontos para quando você vai aplicar para o seu visto. Então, você une o útil ao agradável. Você colocou lá a sua, né, pessoa que quer ser atriz, né, e que tem que ter talento, e você entra como investidor. Então, você já começa a criar o seu histórico de investimento e investidor dentro dos Estados Unidos. E em cultura. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu escutei que, eu não sei se é isso mesmo, mas a partir de $500 mil investidos, você já tem uma possibilidade da entrada no visto americano. E é independente da área. Isso. Eu não sei se hoje ainda é $500 mil, Talvez seja tá? mais, faz tempo que eu escutei isso. Mas sim, essa lei existe, sim. Então, tem muita gente que está unindo o útil ao agradável. E quando eu falo... Quando a pessoa investe, qual a rentabilidade, né? E falar sobre rentabilidade, eu tenho 2 outros negócios depois para conversar com você. Mas rentabilidade no cinema hoje é o que eu chamo de ROI, que eu dou para todos os meus investidores, de 10% a 17%. Então, do dia que ele investiu, eu normalmente faço um contrato de... eu normalmente coloco 14 meses, mas eu tento sempre pagar antes, para ficar bem na fita. Então, eu boto 14 meses, você vai ter um investimento, um retorno de... vamos supor, vamos colocar no best scenario, 17% em cima do que você investiu. Então, em 14 meses. Em 14 meses, exato. É mais ou menos o tempo de produção para um filme, né? Isso. E quando eu conto, falando em produção, quanto tempo de produção, eu gravo, a maioria dos meus filmes eu gravo em 15 dias. Só que a pré-produção leva meses. E a pós-produção leva meses também, né? Então, o filmar é de 14 a 25 dias, né? Lembra que a gente está falando de filme de $800 mil, $700 mil. Então, a gente tem a gente tem essa margem para gravar. Porque a gente não tem tanto dinheiro ali para ficar 3 meses gravando como se faz aqui no Brasil. E eu acredito que os meus investidores,
que investiram em todos esses filmes que eu fiz, tipo, gostaram dessa escala de ir crescendo pouco a pouco, né? Eu comecei com um filme extremamente baixo orçamento, que foi vendido, e a gente vai crescendo junto, sem colocar em risco o dinheiro do investidor. Tem algum lugar que a gente possa assistir algum filme que você já produziu, teve ali no processo? Tem, sim, muitos. Eu sei que no Brasil todo mundo só fica conectada com Netflix, mas eu tenho uma comédia romântica no Amazon Prime, que se chama... Deixa eu pensar se chama... Como é que se chama em português? Em inglês se chama Love by Design. A gente tem no Apple TV, acredito que é Apple TV, dois filmes. São dois filmes de guerra. Um que se chama Battle for Saipan, que é um filme que eu adoro. A gente gravou na Tailândia, tá? Tem um filme que se chama 3 Days in Malay, também, tá? Acredito que no Apple TV. Eu tenho dois filmes no Tubi. Tem um filme muito legal para assistir no Tubi que se chama The Get Back. Todo mundo dá para ver no meu Instagram, assim, os filmes e onde que tá. Tem um filme no Hulu. Eu fiz um filme. Eu produzi com a Healy Entertainment um filme que se chama The Flood, que é um filme de crocodilo, o ataque dos crocodilos, né? Tem um filme. Tem um filme de tubarão, que é o filme que eu menos gosto. Preciso falar para vocês. É um filme que deu muito retorno financeiro, mas é o filme que eu menos gosto. Eu me lembro que meu cunhado, o marido da minha irmã, estava voando na American Airlines, e aí ele assistiu o filme que se chama Man Eater. É um filme com Shane West, Nick Willam, Portia. Tem muitos atores conhecidos nesse filme, mas é um filme que eu não sou muito apaixonada, mas é um filme que teve muito, muito retorno financeiro, foi muito legal. E a gente está começando a coproduzir aqui no Brasil, fazer produção associada, para entender o mercado do Brasil. O ano passado... Olha, a gente só está falando de cinema, mas tem muita coisa para falar. Tá incrível esse assunto. É muito diferente, na verdade, né? Acho que isso traz para a gente clareza de coisas que a gente não sabia. Inclusive, poxa, eu posso investir em arte, eu tenho um caminho, talvez para ter alguns ganhos para quem pensa em ter um green card. Então, isso tudo é muito importante, né? Ter acesso a essas informações. Acho que o grande propósito do programa é exatamente esse. Trazer informações para democratizar informações que talvez as pessoas não teriam acesso no meio comum delas. Então, Sim, aqui ela tem legal. isso. Legal. Então, a gente está meio que aprendendo sobre o mercado do Brasil. A gente coproduziu algumas coisas no ano passado. Um dos filmes que fala sobre... um dos filmes se chama Filhos do Mangue. A gente está como produtor associado. É um filme com o Felipe Camargo. Um filme pesado. E que eu queria muito, eu quis estar envolvida nesse filme, porque é um filme que fala... sobre esse descaso das mulheres, né, que fazem com as mulheres, até vender as mulheres, né, nesses lugares menores, com pouco acesso à educação, e que as mulheres são vendidas ali, sabe? Os barcos, os estrangeiros passam, os barcos passam e eles vendem as mulheres. E é um filme que a gente foi nominado no Festival de Gramado, né, que é um festival incrível, o ano passado, e o filme ganhou 2 Quiquitos. Então, a gente ganhou como melhor direção e como atriz coadjuvante. E é um filme que acho que todo mundo tem que assistir, não só pelo filme ali, mas eu acho que a mente tem que fazer um stretch da mente, tem que abrir a mente, entender um pouco mais sobre tudo que a gente está querendo dizer ali no filme. Eu vejo, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil Bacurau, que é um filme, assim, eu adorei o filme, talvez se ele tivesse sido uma grande produção, aportada por muitos investidores diferentes, talvez ele não poderia explorar aquele assunto na profundidade que ele teve a exploração. A gente tem aquele Sounds of Freedom, né, que foi um filme, assim, de um assunto extremamente relevante, e aí é um ponto que
acho que é até importante a gente tratar, né? A gente vê hoje muito na mídia algumas matérias não indo para o ar ou sendo compradas para que fale de um assunto específico, para que passe o pano para outro. Isso acontece no cinema quando tem um aporte financeiro muito grande, por exemplo, um fundo de investimento X, que talvez está envolvido com aquela operação, não gostaria que esse filme fosse para o ar porque toca num assunto delicado que pode mexer com os negócios. Isso acontece também no cinema? Sim, isso acontece muito no cinema, muito. Lembra, cinema é uma indústria bilionária, né? Por trás do cinema é a indústria do entretenimento. E o entretenimento é usado para manipular pessoas. A gente não pode mentir, a gente sabe disso, que o entretenimento é usado para manipular pessoas. Então, claro que os grandes, né, lá atrás da gente, eles querem que a gente toque em assuntos e tem muito mais, quero investir nisso, se forem assuntos que vai ser bom para eles, para o negócio deles, para que as pessoas fiquem cegas. Eu, como produtora, hoje eu já estou em uma posição que eu começo a escolher o que é que eu quero produzir. Então, como começou a Carolina Brasil produtora? Produzindo filmes de terror, porque eu sabia que era um filme que vendia rápido, filmes de ação, né? Filme de tubarão, filme de crocodilo, filme de guerra, porque vende muito rápido. O que é que eu estou focada em fazer hoje e que eu preciso que os empresários estejam abertos para isso? Que é o nosso grande apelo, né? Que a gente pede isso. Hoje eu quero escolher que tipo de conteúdo eu vou produzir. Por quê? Porque eu já aprendi que eu tenho uma arma na minha mão. E eu quero usar essa arma para o bem. Lembra, eu sempre falo, Adriano, as pessoas só pensam nelas mesmas. Né? Então a gente fala, não, vamos fazer aquela coisa que não vai chegar até mim, porque eu ando no meu carro blindado, porque eu estou dentro da minha casa, porque eu viajo. Se a gente não unir forças para que a gente tenha mais educação, para que as pessoas sejam melhores, para que as pessoas não queiram matar, para que as pessoas queiram fazer o bem, para que os filmes... Lembra que eu estava assistindo inúmeros filmes no Netflix e a maioria dos filmes são as pessoas que fazem a coisa errada, que mentem, que roubam. No final, o cara se dá bem. Então, eu vou começar a achar que se eu roubar, se eu fizer, né, eu vou me dar bem no final da minha história. Então, a gente precisa parar com esse tipo de filme. E esses filmes são os filmes que vendem mais rápido. A gente tem o caso do Lobo de Wall Street, por exemplo. Jordan Belfort, eu esqueci o nome dele agora, do personagem principal. Jordan alguma coisa. Você me pegou. A gente, ao assistir somente o filme, torna aquele cara um super-herói. Cometeu uma série de crimes financeiros, enfim, usuário de drogas. É claro que tem todo o processo de redenção para essa pessoa melhorar. Agora saiu um filme recentemente, esqueci o nome agora, que é a Zoe Kravitz, que foi a diretora. Não Pisque Duas Vezes. Não Pisque Duas Vezes. O Channing Tatum. Isso, acabei de assistir esse filme. Traz uma forma diferente da gente olhar uma coisa extremamente importante. O Não Olhe Pra Cima, tem vários outros filmes muito bons que a arte ela tem esse poder de trazer essa percepção pra gente sobre algo que não tem ninguém falando, talvez de uma forma muito subliminar ou até de uma forma direta, mas trazer uma evidência pra gente de olhar para aquele ponto de uma forma diferente. Tanto a arte pode transformar um vilão, uma pessoa ruim, que na nossa sociedade, se for apresentada uma notícia sobre o que aquela pessoa fez, a gente vai olhar e dizer isso não é um bom exemplo, mas ela pode transformar num herói, quanto ela também pode trazer as luzes de um assunto que está todo mundo maquiando e tá tudo bem, mas ela consegue trazer um peso muito grande, mudar um conceito da sociedade. Exatamente. E se eu perguntasse para você, o que é que você quer, se você fosse um produtor, o que é que você quer produzir? Eu sei que assim, a primeira coisa é a gente vai pensar no lado financeiro. Então, o produtor precisa pensar no lado financeiro. Então, a gente precisa, é uma matemática que a gente precisa unir. Falar sobre isso, sobre essas coisas ruins, é o que mais
vende mais rápido, que vai te dar um retorno mais rápido, mas será que a gente não consegue encontrar um meio termo que a gente fala de um assunto, a gente transforma a vida de pessoas, a gente faz as pessoas pensarem que se elas fizerem isso aqui, o bem, elas vão se dar bem no final da vida, no final da história. E a gente encontrar um meio termo, sabe? Não quero mais fazer filme que... Para desligar o cérebro e assistir, ou só o entretenimento por entretenimento, né? Exato, exato. E quando você começa nessa área de cinema, você começa a entender como que filme de terror é o filme mais vendido. Me explica isso. As pessoas gostam de sentir medo, não sei, ou tem fetiche com algo... Eles têm cultos de seguidores de filme para filme de terror. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Como é que eu vou imaginar? Então, será que a gente consegue fazer um filme de terror que a gente fala um pouquinho sobre karma? Esse é o meu filme que eu estou agora em pós-produção, que se chama Dark Returns. E a gente vai falar sobre karma e dharma. Porque se você faz o mal e você fica nesse ciclo que você sempre vai fazer o mal, alguma coisa vai acontecer com você. Ou alguma coisa vai acontecer com seus filhos. Ou alguma coisa vai acontecer com seus netos. Então, é um filme de terror. A gente conta a historinha lá de terror. Mas a gente tem um plano de fundo muito mais... sabe? Então, eu quero começar mais e mais fazer esse tipo de conteúdo. Eu tenho um conteúdo que é a minha paixão, que é o meu bebê, que se chama The Midway Point. E eu espero que muito em breve todos vocês assistam. A gente vai fazer um pitch para o Netflix com esse filme. E esse filme foi um divisor de águas para mim, porque eu me lembro, Tony, uma vez numa ligação, um amigo meu, ele me ligou e falou, você precisa ler esse roteiro. E aí eu falo, Tony, eu só leio o roteiro quando tem alguma coisa attached. Tipo, tem dinheiro já attached nesse roteiro? Ou tem um ator attached? Ele falou, não, mas você precisa ler esse roteiro que você vai gostar, Carol. E aí um dia, de tanto ele me chatear, eu li o roteiro. E eu falei, cara, eu gostei disso. Porque fala um pouco sobre uma adolescente de uma forma geral, são 2, e todas as dificuldades de interagir com outros adolescentes porque eles se sentem diferentes. E aí vem o pano de fundo por trás desse filme, porque eu falo, por trás do filme tem uma história muito maior, que é a história que eu quero contar. O diretor e roteirista desse filme, ele, na época, com 19 anos, hoje ele tem 20. Hoje ele tem 20. Hoje ele tem 20. E ele é autista. Né? Então, quando eu descobri isso, e eu falei, com quantos anos ele escreveu esse roteiro? Com 13 anos. Eu falei, como assim? Conta um pouco a história da vida dele. E esse garoto é excepcional. Ele é, assim... E todo mundo falou, Carolina, você não vai conseguir nenhum ator de Hollywood que vai querer fazer um filme com um garoto de 19 anos, que é autista e que nunca fez nenhum filme. Não me diga que eu não consigo fazer alguma coisa. E aí eu fiz o pitch para alguns atores. No filme, a gente tem o Wes Studi, que em 2018 ganhou um Oscar. Ele fez o Último dos Moicanos, fez Números Jerônimo, é um cara bem conhecido. Está fazendo agora uma série com a Disney. A gente tem a Julie Benz, do Dexter, Rambo e muitos filmes também. A gente tem a Thora Birch, que faz o papel da mãe do menino. A Thora é que fez a Beleza Americana e inúmeros outros filmes. E a gente tem esse filme, o filme hoje está pronto. A gente foi selecionado para muitos festivais, a gente está indo em festivais. E agora chega o momento de a gente vender o filme. Então, a gente vai fazer o pitch do filme. E por que eu tenho essa paixão por esse filme? Por toda a história que vem por trás. Porque o que eu vou mover aí, Adriano? Eu vou mover
tantas coisas com essa história. Não só o filme, mas a história desse diretor que dirigiu um filme Under Spectrum com autismo. Então, ele vai dar uma nova visão para todos esses meninos que vão assistir esse filme, que vão dizer, eu também posso. Eu também posso. Então, assim, essa é a verdadeira história que eu quero contar, sabe? Como produtora, né? Como empresária do mundo do cinema, que eu acho que hoje eu sou empresária do mundo do cinema, eu quero fazer dinheiro, né? Mas como produtora, eu quero contar boas histórias e inspirar pessoas. Impossível, né? A gente viu aí esse fenômeno de Oppenheimer, que é uma história que não é uma história mainstream, mas conseguiu um marco muito grande. Então, que o cinema se abre. Esses dias eu assisti um filme chamado Guerra Civil, que é do Wagner Moura. Que história extraordinária, filme muito bem feito, e da A21, acho que é A21 ou A2. Extraordinário o filme, e é um filme que não é um blockbuster, mas é um filme extraordinário. Então, o mercado se abre para isso de novo. Uma coisa muito ruim aconteceu para que outras boas coisas acontecessem. Você me contou vários capítulos. Se a gente fosse, talvez, colocar isso como um filme, a gente acabou de escutar uma história de um longa-metragem que ainda está em processo de gravação, né? Porque ainda tem uma vida inteira pela frente. Mas como todo filme tem um ponto de virada, tem aquele ponto onde a história começa a convergir, você talvez comece a entender o sentido da história, ou o casal se encontra. Enfim, todo filme tem o seu ponto alto. Eu quero conhecer o ponto alto da sua história. Quando que sua vida começou a dar certo? Que pergunta. Eu acredito que a minha vida sempre deu certo por causa das histórias, por causa de todas as pessoas que eu envolvi nos meus negócios, nas minhas histórias. Para mim, dar certo não significa somente o montante de dinheiro que você faz na sua empresa. Mas nesse caminho, as pessoas que você moveu, nesse caminho, porque lembra, a minha marca de moda praia, eu, mesmo com todas as coisas, né, que aconteceram, eu ajudei pessoas, né? Eu transformei a vida dessa moça que fez uma coisa ruim tudo comigo, né? Mas não importa, eu transformei a vida dela, da mãe dela, ajudei. No caso da escola de balé, eu formei tantas meninas que até hoje, já mulheres casadas, até hoje se comunicam comigo e falam, Carol, você não imagina o que o balé me transformou, a disciplina que hoje, como advogada, eu tenho. Dentro da minha escola de balé, eu tinha eu tinha uma escolinha dentro da minha escola que era só para crianças carentes, crianças que não tinham condição de pagar a escola. Eu ia formar grandes bailarinas? Maybe not, talvez não, mas eu ia transformar aquelas meninas, elas pensando, eu posso mais do que isso aqui que me disseram que eu não vou conseguir. E quando eu montei, uma coisa que eu nem contei aqui para você, quando eu tive o insight e eu queria fazer algo dentro da Rocinha. E minha mãe falava, mas por que a Rocinha? Por que não outras favelas, outras comunidades? E eu dizia, porque a comunidade da Rocinha é a que mais tem preconceito. É a que mais as pessoas têm medo de entrar. E aí, por 6 meses, porque você sabe que dentro da Rocinha você não entra se você não tiver permissão. Então, dentro da comunidade da Rocinha, eu, né, me conectaram com a Cecília, uma mulher incrível, que falou, não, eu trago você e a gente vai fazer esse trabalho lá dentro. E a gente tem lá a Oficina do Sucesso, anos atrás, eu comecei a dar aula de balé para as crianças e plantei essa sementinha lá, que hoje segue lá, eu não dou mais a aula, mas tem outras pessoas lá, né, no processo. E o que é que você vai fazer? Dar asas para essas crianças falarem, pensarem, sentirem. Eu posso mais. Então, assim, inúmeras vezes, quando eu penso sobre isso, mas hoje eu não tenho mais a minha marca disso, hoje eu não tenho mais... E todas as empresas que eu começo a criar daqui para frente, eu acho que eu dei certo porque
pelas vidas que eu movi, sabe? Pelas vidas que eu transformei. E eu acho que isso é que me move, esse é meu grande propósito, sabe? É mover isso, mover vidas. Talvez aí está diretamente ligado com a nossa última pergunta, né? Qual é a razão social da sua empresa? Essa pergunta, eu acho que é a pergunta que a minha resposta vai meio que abalar as pessoas. Mas a minha razão social é Deus na minha vida. E isso foi, olha, Adriano, isso desde pequenininha. Desde pequenininha, porque eu não sou de uma família religiosa. Às vezes até as pessoas brincavam comigo, né? Meus pais e tudo, porque eu sempre fui muito segura com meu dinheiro, mas eu sempre queria dar o dízimo para minha igreja e tal, sem querer entrar em religião. Muito mais falando sobre Deus na vida da gente. Desde pequena, eu acho que eu recebi um chamado e ele sempre me falou: não importa o montante de dinheiro que você faz nas suas empresas, o mais importante é você mover vidas. E eu quero seguir fazendo isso. Apesar de que a minha próxima empresa, que eu nem contei para você, fala de dinheiro, move dinheiro. Você vai ter que guardar todas essas próximas coisas que ainda irão acontecer, porque eu quero você aqui muitas vezes com a gente. Eu vou fazer um agradecimento para quem nos assistiu, para voltar, para te agradecer, mas, empresário, hoje eu confesso que eu aprendi coisas que eu não imaginava que eu pudesse conhecer. E o que eu posso dizer sobre um resumo dessa entrevista? Desafie o seu status quo. Eu não sei exatamente o que você faz hoje. Talvez seu modelo de negócio ele seja muito bem segmentado, já tenha bastante tempo, seja muito tradicional. E quando você olha para a tua origem, para o teu legado familiar, o porquê que você construiu esse negócio, talvez possa pensar que será somente ele, até o final da sua vida. É isso o que você tem que fazer, é isso que você deve fazer. E está tudo bem você continuar com isso. Mas eu não quero falar para quem quer continuar com o negócio, mas eu quero falar com aqueles que estão talvez incomodados de estarem vivendo algo que nem escolheram. Que se sentem limitados a respeito do convívio, dos relacionamentos. Para o mundo lá fora, para todo mundo que te olha, está bem. Tem um negócio saudável, tem uma casa confortável, tem um carro legal, mas talvez no seu íntimo você pense, será que tem mais para fazer? Será que eu preciso fazer ou eu posso investir em quem faz também e me sentir parte de algo? Se sua vida fosse um filme, quantas pessoas iriam querer assistir o filme que você construiu? Quero agradecer demais ao nosso grande patrocinador, a Náutica Digital, esse espaço aqui em Alphaville para você produzir seu evento, seu podcast, sua live de lançamento, seu talk show, que é o nosso formato. Quero agradecer ao Adelar, ao time que está por trás das câmeras e quero agradecer imensamente a nossa convidada, Carol. Você trouxe uma luz para o nosso espaço aqui, para o nosso estúdio. Foi um prazer te conhecer e eu espero que a gente se encontre muitas outras vezes ainda. Nossa, o prazer foi meu, foi aquele convite inusitado, né, como eu te falei. Mas eu preciso voltar para contar da minha nova empresa, que é uma empresa que a gente está montando de trading. Então, hoje a gente também está, Carolina também está no mercado financeiro, tá, né? E que a gente vai abrir agora na Flórida. E já estamos atuando, para dizer a verdade. Mas eu quero deixar um recado assim muito importante para as pessoas. Vocês precisam entender que vocês são os arquitetos das suas vidas. Então, às vezes, uma coluna vai desmoronar, tá? Mas você é o arquiteto, você pode montar de novo, você pode construir de novo e você pode criar um novo ambiente, né? Então, nunca esqueça disso. Recomeçar sempre. Muito bom. As redes sociais da nossa convidada estão aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça, confere sua inscrição. Veja se você está inscrito nesse canal. Isso ajuda a gente a chegar mais longe, né? Você pode ser um patrocinador desse canal só se inscrevendo, é de graça. Deixando o like nesse vídeo e escreve seu comentário aqui embaixo. Se você assistiu alguma dessas obras que ela produziu, comenta aqui também o que você achou dessas obras. Eu, com certeza, vou assistir todas elas. Até a próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até a próxima entrevista. Até lá.